Ok, vamos começar. Existe um tipo de inteligência que ninguém ensina na escola. Sabe, não está nos livros, não está em sala de aula, mas de alguma forma a gente sente e até teme. É uma inteligência que não quer os holofotes. Pelo contrário, ela opera nas sombras de um jeito silencioso e, olha, assustadoramente preciso. Pensa naquela pessoa. Todo mundo já cruzou com alguém assim. A pessoa que, sem levantar a voz, parece que domina tudo e todos ao redor. Ou então, aquela que sorri, muito educada, enquanto está movendo peças num tabuleiro que ninguém mais consegue enxergar. A presença dela é forte, é sentida, mesmo em total silêncio. O poder dessas pessoas não vem do barulho, do volume, mas sim da precisão. As palavras, quando elas resolvem usar, são como bisturis, escolhidas a dedo para um propósito muito específico. Não é sobre força bruta, entende? É sobre estratégia. Tudo calculado. E é isso que a fonte que a gente está analisando aqui chama de inteligência sombria. É uma estrutura para a gente entender o poder não como algo que se exibe, mas como algo que se exerce. E olha, quando se entende essa mentalidade, a percepção do mundo pode mudar, e muito. Porque essa mente não reage, ela observa. Ela não implora por atenção, ela se posiciona. E como é que tudo isso começa? Bom, não é com uma grande ação. É com um passo bem mais fundamental: a observação, silenciosa, metódica, do ambiente e, claro, das pessoas. É aqui que acontece uma virada de chave na mente. A mente, vamos dizer ingênua, ela reage com base na emoção, acredita de primeira no que ouve. Já a mente tática, essa é outra história. Ela observa os padrões por trás do caos, ela verifica as intenções e usa a fala não para ser ouvida, mas para influenciar. E a base de tudo isso é uma percepção muito afiada. A previsibilidade das pessoas aumenta muito quando elas se sentem seguras. É nesse espaço, sabe, no conforto dos outros, que a observação estratégica encontra o seu melhor campo de jogo. A progressão é muito clara. Primeiro, o silêncio. Apenas ouvir, observar as falhas nas narrativas que as pessoas contam. Depois, vem a percepção dos padrões, por trás das discussões, dos medos, dos egos. E aí, finalmente, a mente se transforma. Ela deixa de ser um mar de emoções para se tornar puramente tática. Essa jornada de observação acaba desenvolvendo 5 características centrais. São traços que definem essa forma de inteligência e a tornam tão eficaz, porque eles moldam a percepção e o comportamento tanto de quem tem esses traços quanto de quem está ao redor. São 5 traços, silenciosos, mas cada um deles com uma aplicação estratégica muito precisa. O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é a calma. Uma espécie de desconexão daquela reatividade emocional. A questão não é suprimir os sentimentos, mas sim estudá-los, tanto os próprios quanto os dos outros. E aqui, as emoções deixam de ser gatilhos para ações impulsivas e viram dados. O motivo é simples: uma reação emocional é previsível, uma análise fria, não. A raiva é canalizada para entender a situação. O medo se transforma numa ferramenta para antecipar os próximos movimentos. Vamos para o segundo traço, que é essa habilidade de dissecar as pessoas. Não é só olhar para elas, é ver através delas, é observar o que não é dito, sentir a mudança na tensão do ambiente, identificar a fraqueza por trás daquela fachada toda, porque é no não dito que as verdadeiras intenções e vulnerabilidades aparecem. O terceiro traço é a presença. E não se trata de ser o centro das atenções, pelo contrário, é sobre ser imprevisível. O poder do mistério, sabe? Revelar só o suficiente para despertar curiosidade, mas nunca o bastante para ser totalmente decifrado. As pessoas temem aquilo que elas não conseguem entender. O quarto traço é a linguagem, usada como um bisturi. Cada palavra, cada pausa, cada pergunta é um movimento calculado. O objetivo não é convencer na força, mas guiar os outros a se convencerem sozinhos. Isso é muito mais eficaz porque a pessoa acredita que a conclusão partiu dela mesma, e aí a influência se torna quase indetectável. E por último, o traço que, segundo a fonte, torna alguém intocável. A validação que vem de dentro. Quando não existe mais a necessidade de aplausos, de reconhecimento, de compreensão externa, aquelas ferramentas de controle social, como culpa e vergonha, perdem todo o poder. Simplesmente não funcionam mais.
Certo. Agora que a gente já entendeu os traços internos, como é que eles se manifestam no mundo real? Vamos dar uma olhada em como essa análise mostra a aplicação prática às tais técnicas de influência silenciosa. Aqui estão algumas táticas bem diretas. Guiar as conversas em vez de tentar vencê-las. Usar o silêncio para criar uma pressão desconfortável. Espelhar as emoções de alguém para gerar conexão e depois redirecionar essas emoções. Agir sempre com frieza, sem impulso. E o mais crucial, nunca revelar toda a sua capacidade. Essa última técnica é fundamental. A ideia é mostrar o suficiente para parecer perspicaz, digamos, 60% da sua capacidade, mas manter a verdadeira estratégia, os outros 40% totalmente oculta. Porque quando as pessoas acham que entendem alguém, elas se sentem seguras, e a segurança leva ao descuido. E aqui está o paradoxo. A maior demonstração de inteligência estratégica é justamente permitir que os outros se sintam mais inteligentes. Porque subestimar um oponente é o primeiro passo para a derrota dele. Uma derrota que ele mesmo ajuda a construir, sem nem perceber. Então, qual é o ápice dessa jornada toda? Qual seria a forma final de alguém que domina essa tal inteligência sombria? É se tornar isso, o fantasma no sistema, uma força invisível. Alguém que não precisa de um trono para reinar, porque influencia o jogo sem que ninguém perceba quem está de fato movendo as peças. É a dominação silenciosa. Maquiavel capturou essa ideia de uma forma perfeita. O rugido do leão é o poder bruto, visível, fácil de prever. Mas a raposa vence pela astúcia, pelo conhecimento do terreno, pela precisão silenciosa de cada passo. No fim das contas, a grande lição dessa análise é que o poder de verdade não precisa de exibição. Ele não é visto em discursos altos ou em demonstrações de força. Ele é sentido. Sentido na atmosfera, nos resultados, na maneira como as coisas simplesmente se movem numa certa direção. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se o poder mais eficaz é aquele que é sentido, em vez de visto, como é que a presença de cada um de nós reverbera no ambiente? O que ela comunica, mesmo no mais absoluto silêncio?